Então vamos lá, lei número 35, saiba o tempo certo. Nós vamos conversar sobre essa lei, que é uma lei extremamente importante se você quiser evoluir na sua vida. E bom, primeira coisa que você tem que entender, todas as leis, das 48 leis do poder que o Robert Greene traz para nós, são literalmente baseadas em histórias reais. E dessa vez da história sobre Fouché. E o Fouché, ele era um professor de seminário francês na década de 80, e aí ele percebeu que a França estava mudando um pouco, e aí ele percebeu que ele poderia tirar vantagem desse processo. E aí então Fouché vai participar da Revolução Francesa, uma hora sendo moderado, depois quando ele percebe que o pessoal está se tornando mais radical, ele se torna radical, depois quando ele percebe que os radicais estão perdendo força, ele se torna novamente moderado, depois ele fica um pouco longe dos palcos e dos holofotes da Revolução Francesa, depois ele retorna. Então Fouché, ele sempre foi surfando a onda do momento e sempre observando e tendo muita paciência para conseguir entrar no poder. E aí então, eu acredito que é uma história muito boa para você ler, eu grifei várias coisas dessa história, porque é uma história realmente muito interessante, então eu recomendo que você adquira o livro para você ler essa história, você entender como Fouché fazia, é uma história bem longa. E o que eu preciso que você entenda é, Fouché conseguiu muito poder surfando a onda, vendo como que os revolucionários estavam, se eles eram mais moderados, se eles eram mais radicais, se a onda ia se tornar radical, se a onda ia se tornar moderada, se ele precisava ou não ficar escondido. Fouché sempre foi percebendo as movimentações do pessoal. Ou seja, ele simplesmente não perdia o barco, ele via qual seria a movimentação que seria feita, ele via qual que era o processo que estava se formando, e ele aproveitava esse processo para conseguir moldar a sua personalidade e conseguir mais e mais poder. Eu quero que você entenda então que você tem que fazer que nem Fouché. Se você está no seu trabalho, se você está no seu emprego, se você está na faculdade e você quer se enturmar, você quer ter poder, você quer estar ali no meio para você conseguir ascender socialmente, você precisa entender. Se você está numa faculdade em que se predomina pessoas que são da vertente mais da esquerda política, não adianta você querer ser da vertente direita, certo? Por mais que você seja da vertente da direita, é mais inteligente que você se afeiçoe e converse com as pessoas da esquerda, que você mostre que pelo menos você tem um pouco de apreço por esta região. Porque afinal de contas, na polarização que nós temos, se você for desta região aqui, você literalmente vai ser excluído e você não vai conseguir se adequar socialmente. Novamente, não é só uma questão de caráter de você manter o que você acredita, mas sim uma questão de inteligência social. Da mesma forma, seria ao contrário. Se você é uma pessoa de vertente política esquerda e você está em um emprego em que as pessoas predominantes são da região da política direita, não é inteligente que você fique criticando essas pessoas justamente porque você vai ser excluído, né? Então, quando nós falamos de política, nós estamos falando desse princípio aqui, que era o princípio do Fouché, onde ele dividia entre os moderados e os radicais, né? Então, uma hora ele era moderado, outra hora ele era radical, ele surfava entre os dois, ele não perdia o barco. E aqui é a mesma coisa, se você vê que o pessoal tá tendo mais e mais interesse, por exemplo, na área de marketing dentro do seu trabalho, às vezes é interessante que você aprenda um pouco de marketing, às vezes é interessante que você desenvolva as suas estratégias de marketing, porque você vai ser mais valorizado dentro do seu trabalho. Você, dessa maneira, está sempre surfando com o barco, você não está perdendo o barco do momento. Se você parar para pensar, muitas das pessoas que ficaram ricas na internet durante muito tempo foi realmente por não perderem o barco. Se você lembrar, as pessoas como o Whindersson Nunes, John Vlogs, eram pessoas que estavam no começo da nossa rede social, que é o YouTube, que nós estamos hoje aqui. E essas pessoas ficaram muito famosas porque elas eram boas produtoras de conteúdo e eram pessoas que estavam ali no começo e conseguiram construir bastante público porque eram as únicas que faziam isso. Um outro tipo de forma de você ter surfado o barco numa época distante foi a forma do pessoal do marketing digital, né? Então aquele pessoal do marketing digital que vendia curso, que ficou realmente muito rico com isso, vendendo curso na internet, que era o pessoal do marketing digital, esse pessoal ficou muito rico, eles conseguiram não perder o barco. E agora o que as pessoas estão dizendo ultimamente, que para você não perder o barco, né, e que realmente está em muita voga, é a tal da inteligência artificial. Então, se você quer ter uma mudança de condição financeira, se você tem interesse, se você realmente quer aprender mais e mais e mais, você quer se diferenciar das outras pessoas, é muito interessante que você aprenda sobre inteligência artificial, porque dessa maneira você vai conseguir se diferenciar, dessa maneira você vai estar não perdendo o barco. Mas uma coisa que eu preciso que você entenda é a diferença entre crista da onda
e maré vazante, né? Eu quero que você entenda que, às vezes, é mais inteligente você não surfar a crista da onda, mas e sim esperar a maré vazante. E o que isso daqui significaria, né? Significaria simplesmente que se você está aqui, ó, na crista da onda, e essa daqui é a praia, e você tá aqui na crista da onda, em algum momento essa crista ela vai cair, porque a onda vai terminar. E quando essa crista cai, todo mundo que entrou aqui na crista, ela vai cair junto. Só que se você está na maré vazante, que é o que vem depois, você consegue surfar o finalzinho da onda, você consegue entrar onde ninguém está entrando. Então é muito mais interessante que às vezes você tem essa percepção de longo prazo, você perceber para onde as coisas estão indo neste momento, para onde as coisas elas irão no futuro, porque você sabendo mais ou menos para onde as coisas irão no futuro, você consegue antecipar os movimentos, se preparar e conseguir surfar a melhor onda do que a que está agora. Isso daqui é muito interessante, né? Porque Fouché, se eu não me engano, ele percebe que o pessoal estava tendendo mais a um certo tipo de radicalismo e eles queriam literalmente degolar Robespierre. Ele percebeu então que não poderia ser moderado por muito tempo. Ele teria que então, neste momento, antes do pessoal começar a querer falar sobre degolar Robespierre, ele precisaria então começar a assumir comportamentos mais radicais. Então ele olha para a crista da onda, que no momento era as pessoas serem moderadas e que no futuro elas estariam se tornando radicais. Então ele começa a ter comportamentos mais radicais. Isso é muito interessante, porque todas as coisas têm um ciclo, né? A vida ela é um ciclo sem fim. Então, se você entende que tudo começa e termina, você consegue entender que as coisas elas se opõem. Então, uma hora as pessoas estão moderadas, isso vai acabar, porque isso vai entrar num ciclo em que as pessoas vão virar radicais, as pessoas vão cansar da radicalidade e vão voltar de novo pro moderado. Então, fica sempre rodando, sempre rodando. Fouché dominava isso muito bem, e você também tem que dominar, né? Então, existem vários e várias coisas que você pode olhar na sua vida, tanto profissional quanto financeira, para você conseguir evoluir, né? Uma coisa, por exemplo, que você poderia ter feito alguns anos atrás, era aquela onda de NFT, que não sei se você vai lembrar, mas tinha aqueles macaquinhos, o Neymar comprou um macaco, não sei o que era do Justin Bieber, um negócio assim, eu não lembro certamente como que era a notícia, mas muitas pessoas estavam surfando a crista da onda dos NFTs, como se fosse realmente algo revolucionário, e muitas pessoas de fato acreditaram que era, só que em algum determinado momento alguém olhou para aquilo e falou, mano, isso daqui não existe, isso daqui não funciona, isso daqui não vai dar certo, né? E pelo menos para aqueles macacos do NFT do Neymar, realmente não deu certo. Então as pessoas que estavam no futuro, que estavam vendo que o NFT não vingaria, elas estavam na maré vazante, certo? Logicamente não tem como você acertar 100% do tempo que você vai ou não fazer, se as coisas vão ou não vão seguirem da maneira como você imagina que elas deveriam seguir. Só que o que você tem que fazer, cara, é literalmente olhar para dentro de si mesmo e perceber se realmente faz sentido você surfar a crista da onda ou se faz sentido você ter um pouco mais de paciência para você entrar na maré vazante. E aí que a gente entra então nessa palavra extremamente importante, paciência. Você, para conseguir estar sempre no tempo certo das coisas e conseguir tomar as melhores decisões, você precisa ter paciência. Você não pode ser uma pessoa apressada. Você não pode ser uma pessoa com constante ansiedade. Você precisa estar paciente. Isso é muito interessante, porque o livro vai trazer pra gente, e eu coloquei aqui embaixo, mas vocês não estão vendo, então eu vou escrever depois aqui na frente. São 3 tipos de tempo: o longo, o forçado e o tempo final. E aí eu vou pagar aqui embaixo pra gente não ficar repetindo as coisas. E aí ele fala o seguinte, olha só, o tempo ele é dividido em 3 partes, e você precisa entender que o tempo é um conceito que nós inventamos, né? Lógico, obviamente, o sol ele nasce, se põe, e nós colocamos isso um período de 24 horas. Mas nós também somos capazes de moldar o tempo da forma como nós queremos que ele seja moldado. E a parte mais simples de você entender isso é porque o tempo ele depende da percepção. Existem pessoas com quem nós passamos determinado tempo, e essas pessoas com quem nós passamos esse determinado tempo, essas pessoas necessariamente fazem com que o tempo passe mais rápido. Ou essas pessoas fazem com que o tempo passe mais devagar. Às vezes você tá com uma pessoa que você ama e o tempo ele passa extremamente rápido. Você não vê passarem horas. Às vezes você tá assistindo um filme, você tá jogando um jogo e o tempo passa horas extremamente rápido e você não vê esse tempo passar dessa maneira. Mas às vezes você tá assistindo uma aula, às vezes você tá escutando uma palestra, às vezes você tá fazendo algo que não te agrada tanto. E minutos parece que são horas. Você demora a ver o tempo passar. E aí ele dá inclusive até o exemplo que quando a gente é criança, o tempo ele passa muito mais devagar. Só que quando a gente é adulto, o tempo ele passa muito mais rápido. Nós temos muito mais afazeres, nós temos muito mais responsabilidades. E isso faz com que o tempo, de certa maneira, passe mais rápido.
E aí o que ele fala pra gente é que nós conseguimos forçar o tempo na gente. Então ele fala o seguinte, olha só. O tempo longo é aquele tempo em que você pode esperar meses, semanas, anos, décadas, até alguma coisa dar certo. Esse é o tempo longo. Então, o tempo longo seria você sempre ser o melhor da empresa, sempre se esforçar muito para que no tempo longo alguém cometa algum erro, alguém se aposente e você consiga entrar num cargo que seja um cargo que você mais aspirava. Então, é um tempo que você precisa ter muita paciência, é o tempo longo que você tem que trabalhar durante muito, muito tempo. A gente conversa sobre tempo longo na questão de economia, quando nós vamos falar, por exemplo, sobre mercado de ações, bolsa de valores, mercado imobiliário, em que as ações, o mercado imobiliário em si, ele se valoriza em relação ao tempo. Então, quanto mais tempo passa, mais as coisas se valorizam. Então, você precisa ter paciência. Então, você sabe que, às vezes, uma casa que você comprar agora, que custa R$500 mil, daqui a 20, 30 anos, ela vai custar R$1 milhão, R$1,5 milhão. Então, isso por conta da inflação e por conta de outros motivos. Mas, novamente, o tempo longo faz as coisas valorizarem. Se você tem paciência, você colhe frutos do tempo longo. As pessoas que não têm paciência, elas perdem para o tempo longo. Existe também o tempo forçado. O tempo forçado é aquele tempo que você força em relação a outra pessoa. Então, um exemplo de tempo forçado em relação a gente é quando nós entramos num site querendo comprar alguma coisa e existe aquela promoção em que fala, olha, são os últimos 3 itens do estoque. Ou, por exemplo, ele fala, nas próximas 10 horas esse preço estará com desconto. Então, é um tempo que ele está forçando em cima de você. Você poderia ter meses, anos para escolher comprar alguma coisa. Só que agora você tem que decidir comprar naquelas últimas 3 peças ou você tem que decidir comprar naquelas próximas 10 horas, porque aquela propaganda te forçou um tempo de decisão. Esse é o tempo forçado. Então, normalmente, esse tempo forçado, ele existe na maior parte dos nossos momentos. E você precisa entender como ele funciona, você precisa perceber o quanto ele perturba a sua mente. Você consegue, então, desenvolver estratégias para você conseguir travar um pouco desse tempo forçado e tomar decisões. Lembrando que nenhuma decisão que você tomar baseada na emoção tende a ser uma decisão completamente acertada. A gente precisa depois conversar um pouco mais sobre isso em um outro vídeo. E o tempo final é a questão da finalização, né? O livro ele fala pra gente aprender a diferenciar as pessoas que têm paciência das pessoas que apenas não têm coragem de terminar as coisas. As pessoas que não têm coragem de dar o bote final. Então uma coisa é você esperar durante muitos anos alguém cometer algum erro pra você conseguir entrar naquele cargo que você tá querendo há muito, muito tempo. Então você esperou meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Outra coisa é quando a oportunidade surge no tempo longo, alguém vai dar esse bote. E aí você não tem a coragem de dar o bote. Se você não der o bote, alguém vai dar o bote, alguém vai pegar o cargo que você queria há tanto tempo e você vai ter que esperar mais e mais e mais. Então você não pode ser covarde. O livro fala sobre isso. O tempo final é o momento em que você olha para aquele momento e fala, cara, se eu não fizer nada agora, neste momento, eu vou perder a oportunidade da minha vida. A oportunidade que eu esperei tanto no tempo longo e que mesmo que ninguém me forçou essa oportunidade, agora eu preciso agir. Eu preciso agir neste momento. Então, o tempo final provavelmente é um dos tempos mais importantes que nós temos, porque não adianta nada você esperar, não adianta nada você ser forçado se você não consegue dar o bote de maneira assertiva. E nem eu disse pra vocês, essa daqui é uma lei extremamente complexa, extremamente difícil a gente conversar sobre esse tema sem você ter lido essa parte do livro, então eu recomendo fortemente que você adquira o livro na Amazon ou em qualquer outra plataforma, pra você, às vezes até por e-book, pra você ler essa história realmente muito boa, a história do Fouché. E eu sei que eu te ajudei muito com esse vídeo, então você vai fazer o seguinte, você também vai me ajudar pra caramba se você deixar o like aqui embaixo pra você mostrar pro YouTube que esse vídeo é muito bom. E assim o YouTube vai compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. Lembrando vocês que daqui a um tempo nós iniciaremos nosso clube do livro com rápido e devagar, então já adquira o seu livro para você começar a ler também, para você conseguir acompanhar com a gente cada uma das ideias do livro que nós vamos ler juntos aqui no canal de maneira gratuita. Nós temos também um compromisso daqui a 2 dias com o próximo vídeo e eu te vejo então lá. Dito tudo isso daqui, esse foi meu papo de irmão para você hoje e a gente se vê daqui a 2 dias no próximo vídeo.